E aí, galera? Esse é o Nense que a galera quer. Rebentou o Galo. Agora, um detalhe importante. O Galo veio para empatar o jogo. Sem vinheta eu não entro. Sem like eu não comento. Então, o primeiro tempo foi o seguinte. Um jogo de Cerca Lourenço. Time do Fluminense querendo chegar sem a mínima condição. Porque o meio do campo não estava funcionando. Os homens de frente, para você ter uma ideia, o Cauã teve um primeiro tempo, na metade do primeiro tempo, ele estava na cabeça de área do Fluminense, como se fosse o Bernal, como se fosse o Martinelli. Tanto é que ele dominou a bola, deu um chapéu no jogador do meio do campo, no Fausto Vera, e sofreu a falta. Mas o que o centroavante do Fluminense está fazendo na cabeça de área do time do Fluminense? Fala para mim, tem alguma coisa errada. Então eu estava reclamando do meio do campo, do Bernal, Martinelli e o Ganso. O Arias tentando da melhor forma voltar para fazer uma composição para levar essa bola para frente, para o Cauã e para o Serna. Serna sumiu no jogo. Então o que acontece? O Martinelli, que sabe jogar com o Ganso, né, que já está acostumado, e um outro detalhe, ele se mete bem, já que tem um cabeça de área, que é o Bernal, ficava um pouco mais atrás. Então o que eu estava imaginando e falando nos meus comentários? Vou juntar os três habilidosos, o Ganso, Martinelli e o Arias. E os três vão se encontrar com o Serna e com o Cauã lá na frente. Ou o Serna vem um pouquinho e se mete o Arias. Ou se mete o Ganso. Ou se mete o Martinelli. Não pode ficarem os três, os quatro no meio do campo até aqui. A intermediária do time adversário. Da intermediária para a meia-lua da grande área, o Fluminense não ia. Então não vai fazer gol ninguém, cara. Esse aqui é o grande problema. Então, isso tinha que ser quebrado ali. Né? Lateral direito, vamos apoiar por aqui. Cadê o lateral? O Samuel Xavier ficou mais atrás. Não sei por que carga d'água. E o Diogo Barbosa ficou também um pouco mais atrás. Não apoiou. Estava faltando o apoio. Estava faltando jogo pelas laterais. Porque o time do Atlético, ninguém me tira isso da cabeça, que ele veio para perder de pouco até, isso entre aspas, como perdeu de pouco, 1-0. Mas isso é outra história. Ou empatar o jogo, porque o segundo jogo é na casa dele. E na casa dele é diferente. A torcida está mais presente, né? Pega mais no pé, e espreme mais o time. Então, ele veio seguro. O que ele fez no meio do campo? Ele botou Scarpa fechando, Arana fechando, Alan Franco, Fausto Vera e o Bernard. Só Hulk e Paulinho eram os dois de frente. Volta um pouco, recebe a bola, larga a bola no meio do campo e se metem. Esse é o jogo dele. Tanto é que a gente estava discutindo isso. Tem que pegar o Paulinho, tem que pegar o Hulk. E aí, os 4 ou os 5 homens de meio do campo não vão ter como jogar para os dois de frente. Porque os dois de frente tem que ser goleadores. E o Hulk, há 2 ou 3 jogos atrás, ele declarou isso. Os goleadores, que são os dois, ele e o Paulinho, os goleadores têm que receber a bola para fazer os gols. Então, se a bola não chega, eles não vão fazer gols. É o problema do Fluminense. Se a bola não chega para o Cauã, se a bola não chega para o Serna, são os dois de frente, ou para o Arias, se põe na frente, quem é que vai fazer gol? Eu? Esse aqui é o grande problema. Então, foi um jogo
primeiro tempo amarrado, jogo seguro, jogo feio. Não aconteceram grandes jogadas. Aqui, tanto de um quanto do outro, tem jogador de seleção brasileira. Ou será que a seleção brasileira está tão ruim assim? Não é o caso. Mas também a gente não precisa falar na seleção brasileira. Muito bem. Então, o que acontece? Falhou o meio do campo, primeiro tempo. Falhou o meio do campo do Fluminense, nas jogadas principais de frente, e falharam os homens do meio do campo do time do Atlético para os dois de frente, Hulk e Paulinho. Então foi um jogo morno, jogo, sabe, ruim até de se ver, tecnicamente falando, pobre, taticamente melhor, porque souberam se defender, mas não souberam atacar. Aí eu passo para o lado técnico. Falhou a parte técnica dos ataques ou dos contra-ataques, para fazer, né? Para fazer o ataque funcionar. Faltou a técnica do meio do campo. Muito bem. Terminado o primeiro tempo, no intervalo o Thiago Silva se machucou, entrou Antônio Carlos, não comprometeu, jogou bem, junto com o Thiago Santos. Muito bem. Aí o que acontece? 18 minutos, sai o Serna e entra o Cano, centroavante. Aí, 18 minutos. Sai o Martinelli e o Lima. Eu até disse o seguinte, eu não tiraria o Martinelli. O Martinelli sabe jogar no meio do campo e sabe chegar na frente. Eu tiraria o Bernal. Tá certo? Bota o Martinelli um pouco mais plantado, jogando com o Lima e o Ganso, e mais o Arias. Esse quarteto tem que funcionar. Tem que funcionar esse quarteto. Muito bem. Então, sai o Martinelli, também aos 18 minutos, entrou o Lima. Ele mexeu no meio do campo, como eu achava que deveria mexer, porque não estava funcionando. E o Serna, que não foi nem meio do campo, nem homem de frente, mas sabe jogar. Mas botou o Cano. Então, entrou com 2 centroavantes. Aí eu falei no meu comentário, não adianta você botar 30 centroavantes espetaculares se a bola não chega. E não vai funcionar. Não vai funcionar. O centroavante funciona de acordo comigo que estou no meio do campo. Ou com os laterais. Cruzando, né, chegando para fazer a jogada principal. Então, não adianta 2 centroavantes. Então, meteram os 2 centroavantes lá. A bola começou a chegar mais ou menos. E aí o que acontece? O Lima começou a se destacar um pouco mais, que era o que deveria ter feito no primeiro tempo o Martinelli, com o apoio do Bernal um pouco mais plantado. Aí o que acontece? Ficou plantado o Bernal, saiu o Lima mais para o jogo, junto com o Ganso e mais o Arias. Cresceu, eles saíram, cresceu o time do Fluminense no meio do campo. E cresceu à frente. Aí sai o Marcelo aos 18 também, na entrada do Diogo Barbosa. Aí o que acontece? O Marcelo esperto, vem pela lateral. Saiu aos 30 o Cauã, entrou o Keno. Aí eu disse o seguinte no meu comentário, se o Keno vai entrar para dominar a bola, toca no Marcelo. Domina a bola, toca no meio do campo. Isso não adianta. É melhor não entrar. Agora, se ele vai entrar para partir para dentro, fazer aquilo que ele sabe, parte para dentro. Ou linha de fundo, ou diagonal. Driblando, cruzando. Esse é o Keno que a gente quer ver. E foi o que deu. Parece que ele escutou o que eu estava dizendo. E ele sabe disso. E o Marcelo, esperto, ocupou um pouco a meia. Ocupou um pouco o meio do campo. Para criar dali. Fazer lançamento, meter uma tabela. Empurrar o meio do campo para frente. Então, cresceu o lado esquerdo. Cresceu a ponta do Fluminense. Como cresceu a ponta com o Scarpa lá do lado direito, todo no primeiro tempo, em cima do Diogo Barbosa. Cresceu, fez grandes jogadas, o Scarpa
lá naquele setor. Exatamente, depois não fez mais, porque apertaram ele. E aí, exatamente como começou a fazer, e muito bem, o lado esquerdo do Fluminense, com o Marcelo e o Keno. E aí, várias jogadas, dos 30 aos 42. As jogadas principais por aqui. Marcelo chutou no gol, Marcelo cruzou, Marcelo fez lançamento. O lado esquerdo, o Keno, fez 2 jogadas boas na diagonal, metendo a bola no Lima do outro lado, pela meia direita. O Bernal já veio por trás. O Ganso começou a aparecer e a comandar o jogo na intermediária do time do Atlético. O time do Atlético já não teve forças mais para segurar esse toque de bola de meio do campo, que cresceu. E os homens de frente começaram a funcionar, inclusive com o Cano também aparecendo para o jogo. Aí o que acontece? Os 42 minutos, o Cano fez a jogada principal que nós estamos pedindo, que ele sabe fazer. Levou a linha de fundo, cruzou, quase ela saindo, ele sabe fazer isso. Ele deu um toquezinho, olhando, meteu na área. O Lima veio entrando, meteu de cabeça e acabava com o jogo. Então, se isso fosse feito um pouco mais cedo, talvez o placar fosse aumentado. Mas de uma maneira ou de outra, 1-0 é 1-0. O Fluminense vai para Belo Horizonte, né, com uma força de 1-0. É melhor do que 0-0. E muito pior seria se perdesse. Então, chegada de lá é outro jogo, outra história e um outro time. Então, craque do jogo, eu vou botar o Lima e o Keno, pela jogada que fez. Os 2 craques. Posso até incluir o Marcelo, que também participou da jogada. A baranga do jogo, eu vou botar o Bernard, que saiu aos 27 minutos e não fez exatamente nada. Como o Palácio, que saiu aos 34. Entrou no lugar do Scarpa, que não fez o que o Scarpa fez no primeiro tempo. E a arbitragem, Facundo e o Silvio Trusco, é o VAR. A nota de sempre, a boa nota, é 0! Valeu, galera!